Você já deve ter lido em algum lugar ou ouvido, né, a tese que os conservadores representam a maior ameaça que nós temos hoje à democracia, às nossas liberdades individuais mais básicas, porque essa é a tese que está na cabeça de quase todo jornalista, quase todo artista, quase todo acadêmico, quase todo influenciador, escritor, né? Que os conservadores formam uma espécie de movimento fascista aí, que buscam, né, a implementação de algum regime ditatorial. A palavra, o termo fascista, aumentou 100 vezes o seu uso online nos últimos 6 anos. É só você dar uma olhada lá no Google Trends. Mas será que não é exatamente o inverso? Vejam que o deputado Emanuel Cleaver fez aqui ao oferecer uma prece, né, à inauguração do 117º Congresso Americano, inaugurado neste domingo. Even in this chamber, now and evermore, we ask it in the name of the monotheistic God, Brahma, and God known by many names, by many different faiths. A man and a woman. Vejam, né? A primeira busca aí de ser politicamente correto foi citar Brahma como um deus monoteísta, que é algo discutível, né? Mas ele quis citar Brahma para parecer mais multicultural, sendo que, não sei, mas deve ter menos de 1% de hindus nos Estados Unidos. Mas o pior não foi esse ponto, né? O pior foi o final em acabar a oração e falar a man and a woman. A man não é uma expressão que define gênero, né? A man vem do hebraico e sugere, né, assim seja. Não tem nada a ver com um homem. Mas nós estamos vivendo uma loucura do politicamente correto, uma loucura provocada pela esquerda. E aí, né, para parecer então neutro em termos de gênero, largou um a woman. E aí tem duas possibilidades para isso. Ou o sujeito é ignorante a ponto de achar que a man tem alguma coisa a ver com homem, o que eu acho difícil, né, já que ele é formado aí em teologia. Ou ele queria simplesmente lacrar, queria, né, criar o burburinho que foi criado em relação ao seu nome, já que é um ilustre desconhecido. O que é ainda mais sério, em se tratando de um representante do povo no Congresso. Essa mentalidade de buscar agradar as massas e fazer parte de um movimento virtuoso que vai criar uma nova sociedade perfeita, igualitária, né? Uma sociedade melhor, uma sociedade utópica, está na gênese de todo o movimento totalitário, inclusive o movimento fascista. Veja aí, está disponível de graça no YouTube, tem uma versão até dublada, um filme chamado A Onda, que é uma releitura americana de um filme alemão, né? Então é A Onda, onde um professor recria as condições da produção da geração, né, de um movimento como nazista como um tema de aula, como aí um experimento, né, social dentro de uma sala de aula, com resultados impressionantes. Então veja, né, coloque aí no YouTube A Onda 1981. Tem um outro filme alemão, Die Welle, também, né, parecido com a mesma temática, é a mesma história, uma outra leitura, mas a lógica é a mesma. As pessoas passam a integrar o movimento porque elas sentem parte de algo maior e elas querem então ser integradas, né, a esse algo maior, ainda mais se elas têm uma vida vazia. Elas querem ser úteis ao movimento e elas querem sinalizar virtude
para os outros integrantes. E isso começa como uma bola de neve, né? E vai aumentando e chegando a níveis totalmente ilógicos, como aconteceu na Alemanha nazista ou na União Soviética comunista, né? E nós não estamos observando exatamente o mesmo movimento promovido pela esquerda, chegando ao ponto aqui nos Estados Unidos desses políticos defenderem, ou várias pessoas defenderem até mesmo o fim da polícia, né? Defund the police, se jogarem a movimentos que dividem a sociedade, como o movimento racialista, extremista do Black Lives Matter, buscam aí uma ideologia de gênero patológica, onde nós temos até meninas buscando, né, cirurgias de mudança de sexo com 14, 15 anos, porque acham que isso vai resolver o problema da vida delas. Onde essa mesma esquerda, né, defende o fim da liberdade de expressão em nome da luta contra um suposto discurso de ódio, e tudo que alguém fala que não concorda, né, com essas teses, com essa agenda, é discurso de ódio, é fake news. Esse é o perigo que nós estamos enfrentando de totalitarismo. O conservadorismo está oferecendo uma reação tímida, uma reação mínima a essa loucura gerada no mundo, né, que nós vimos aí apenas uma pequena dose no Congresso americano. E está batendo a porta aí uma presidência nos Estados Unidos que defende exatamente essas ideias. Quantas pessoas realmente acreditam nessas teses ou quantas simplesmente aderem a essas teses porque isso é interessante? Então nós temos um exército de idiotas úteis que aderem a essas teses, comandados por líderes inescrupulosos que aproveitam esse movimento para concentrar mais poder e para retirar, aí sim, as nossas liberdades básicas. Esse é o perigo que nós enfrentamos no momento.